Nessa mensagem eu quero falar sobre as duas árvores ali do Jardim do Éden. São duas árvores que trazem um significado muito grande sobre nossas vidas e que muitas pessoas ou às vezes quase não ouviram ou ouviram muito pouco a explicação sobre essas duas árvores e o seu significado. E é sobre isso que eu quero falar nessa mensagem. Bem no início da Bíblia, vemos Deus criando o homem como o centro de toda a criação e com o propósito de expressar a si mesmo. Esse era o propósito de Deus, criar o homem. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no início da palavra de Deus, vemos duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para entender o plano de Deus nas Escrituras, precisamos ter total clareza sobre essas duas árvores e o que elas representam. Tem assuntos na Bíblia que quase não ouvimos falar sobre eles. Não sei se é falta de entendimento para pregar sobre essas coisas, ou se é por falta de conhecimento de determinadas passagens bíblicas. Essas duas árvores têm um significado e tem muito a ver com o ser humano, tem muito a ver com o homem. Veja bem, depois de criar o homem, Deus o colocou diante dessas duas árvores e toda a vida do homem foi retratada como uma questão de comer de uma ou da outra. Deus instruiu o homem a ser muito cuidadoso quanto a participar dessas duas árvores. Se o homem lidasse adequadamente com elas, ele teria vida. Caso contrário, ele morreria. Era uma questão de vida ou morte. Como o homem iria viver e andar após a sua criação dependeria de como ele lidaria com essas duas árvores. Deus instruiu o homem claramente. Se ele participasse da segunda árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele receberia morte. Mas se ele participasse da primeira árvore, a árvore da vida, ele receberia a vida. Agora eu pergunto, o que representa essas duas árvores? Veja bem, de acordo com a revelação de toda a Bíblia, a árvore da vida representa o próprio Deus em Cristo como nossa vida. A árvore da vida é um símbolo da vida de Deus em Cristo. Tanto o Antigo como o Novo Testamento apresentam o Senhor Jesus diversas vezes como árvore, ou como ramo de uma árvore. Nós podemos ver essas comparações no livro de Isaías, no livro de Jeremias, Zacarias. Diversos tipos de árvores são usados na Bíblia para representar Cristo como nossa porção para o nosso desfrute. Podemos estar embaixo da sua cobertura e desfrutar a sua sombra e alimentar de sua riqueza, que são os frutos da árvore. Agora, outro exemplo de Cristo como árvore é a videira. O próprio Jesus disse: eu sou a videira
e vós os ramos. Está no Evangelho de João, capítulo 15. Agora eu quero falar da segunda árvore. O que representa a segunda árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore representa nada mais que Satanás, a fonte da morte. A segunda árvore traz morte, porque ela é a própria fonte da morte. Enquanto a primeira árvore é a fonte da vida, a segunda é a fonte da morte. Em todo o universo, apenas o próprio Deus é a fonte da vida e Satanás é a fonte da morte. Lemos no Salmo 36, versículo 9, que diz: pois em ti está o manancial da vida. Somente em Deus está o manancial da vida. Mas em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, lemos que Satanás é aquele que tem o poder da morte. É dele que procede toda a maldade. O poder da morte está na mão de Satanás. Assim, desde o começo, essas duas árvores representam duas fontes. Uma, a fonte da vida, e a outra, a fonte da morte. Agora eu quero te dizer, no início, havia apenas 3 pontos de partida. Eu estou falando de Deus, o homem e Satanás. O homem no estágio de inocência, como foi criado por Deus. Ele era neutro em relação à vida e à morte. Isto é, tanto era possível ao homem ter a vida ou a morte. Podemos dizer que ele estava em terreno neutro. Agora preste atenção, preste bastante atenção nesse detalhe que quero dizer, que Deus estava na esfera da vida e Satanás na esfera da morte. O homem foi criado em uma posição neutra, como eu já disse, com relação a Deus e a Satanás. Deus queria que o homem neutro, o homem inocente, o tomasse para o seu interior, para que Deus e o homem fossem mesclados, isto é, unido um ao outro, como uma única entidade. Assim, então, o homem conteria Deus como sua vida e o expressaria como o seu tudo. O homem criado como o centro do universo cumpriria então o propósito pelo qual ele foi criado, que é expressar plenamente a Deus. Agora veja bem, a outra possibilidade, contudo, era que o homem fosse induzido a tomar a segunda árvore, a fonte da morte. E a consequência é que o homem seria então mesclado com a segunda árvore. Uma coisa muito importante aqui, olha, nesse mundo que vivemos, a questão não é ética ou de fazer o bem, mas de receber Deus como vida ou Satanás como morte. Tem muitas pessoas que acham que podem serem salvas apenas porque só pratica o bem e só faz o que é certo. Precisamos de nos libertar desse entendimento, esse entendimento ético e moral. Não se trata de fazer o bem ou o mal, mas de receber Deus como vida ou Satanás como morte. É muito importante que tenhamos clareza sobre esses 3 partidos. Veja bem, Deus de um lado é a fonte da vida, representada pela árvore da vida. Satanás de outro é a fonte da morte, que é representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão no meio. É neutro, com 2 mãos para receber
ele poderia receber Deus à sua direita ou Satanás à sua esquerda. E como nós sabemos pela palavra de Deus, Adão foi induzido a tomar da segunda árvore, a fonte do conhecimento. E isso não foi uma questão de simplesmente fazer algo errado, preste atenção. Foi muito mais sério do que transgredir a lei e o regulamento de Deus. O significado de Adão tomar o fruto da árvore do conhecimento foi que ele recebeu Satanás em seu interior. Veja bem a gravidade dessa escolha de Adão. Agora eu quero falar de algo de suma importância aqui e quero que você que está me ouvindo nesse momento, ouvindo essa mensagem, preste muita atenção. Adão não tomou um ramo daquela árvore, ele tomou do fruto, e você sabe que o fruto contém o poder reprodutor da vida. Por exemplo, quando o fruto de uma mangueira é plantado na terra, logo brotará outra mangueira. Certo ou errado? Claro que é certo. Agora veja bem, Adão era terra. Quando ele tomou o fruto da árvore do conhecimento para dentro de si, ele recebeu Satanás, que então agora ele cresceu nele. Isso não é algo sem importância. Isso é algo sério. Olha o que eu vou dizer. Não são muitos os cristãos que compreenderam a queda de Adão dessa maneira. Não são muitas pessoas que entendem dessa forma. O fruto de Satanás foi semeado em Adão da mesma forma que uma semente é semeada no solo. Assim Satanás cresceu em Adão e tornou-se parte dele. Infelizmente essa é a realidade. Agora precisamos saber em que parte de Adão Satanás entrou. Olha a seriedade que essa escolha de Adão se tornou. Satanás não só entrou em Adão quando ele caiu ali no jardim, mas ele ainda permanece na raça humana. Agora eu pergunto, em que parte da raça humana ele está localizado? Em que parte? Como vimos no decorrer dos ensinos da Bíblia, somos um ser tripartido, isto é, somos formados de espírito, alma e corpo. Eu pergunto a você que está me ouvindo, quando Adão tomou o fruto da árvore, em que parte o fruto entrou? No espírito, na alma ou no corpo? É claro que entrou no seu corpo, porque ele o comeu. Lemos em Romanos capítulo 7, 23, diz Paulo: vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Vejo uma lei diferente nos meus membros, me fazendo prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E nós sabemos que membros são partes do corpo. Ainda em Romanos capítulo 7, Paulo diz que o pecado está personificado como uma pessoa. Ele pode agitar em nós e nos forçar a fazer coisas contra a nossa vontade. Você sabe disso. Em Romanos 7, 17 e 20, ele é mais forte do que o pecado e procura ter domínio sobre nós. Portanto, o pecado deve ser o maligno. O pecado deve ser Satanás. Paulo diz em Romanos 6, 14, que o pecado não terá domínio sobre vós, ou o pecado não se assenhorará de vós. Veja bem, por meio da queda, Satanás entrou no homem como pecado e está governando, danificando, corrompendo e dominando o homem.
E eu volto a perguntar, em que parte Satanás está? Está nos membros do corpo do homem. O corpo do homem foi criado originalmente por Deus e era muito bom, mas ele tornou-se carne. O corpo era puro, mas quando foi corrompido por Satanás, ele tornou-se carne. Paulo, ainda em Romanos 7,18, ele diz que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Quem disse foi Paulo. Por meio da queda, Satanás veio habitar em nosso corpo, fazendo com que o nosso corpo se tornasse a carne, um corpo danificado, um corpo arruinado. Romanos 7,24, Paulo diz que o corpo simplesmente tornou-se a residência do pecado. O pecado é a corporificação de Satanás. Todas as concupiscências estão nesse corpo corrompido, que é chamado de carne. Em Gálatas 5,16, Paulo revela que a concupiscência é a concupiscência da carne. Agora você pode ver que a queda do homem não foi meramente uma questão de cometer algo contra Deus, mas de o homem receber Satanás no seu corpo. Satanás habita no homem desde quando o homem caiu. Foi isso que aconteceu quando o homem escolheu a comer do fruto da segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma vez que Satanás e o homem tornaram-se um por meio da segunda árvore, Satanás não está mais fora do homem, mas está no homem. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, Paulo diz que o príncipe da autoridade do ar, o próprio Satanás, está operando nas pessoas desobedientes. E veja bem, Satanás ficou alegre, gloriando-se de que ele havia tido sucesso em apoderar-se do homem. Mas Deus, que ainda estava fora do homem, parecia estar dizendo: eu também me encarnarei. E isso era possível e foi possível para Deus. Se Satanás trabalhou a si mesmo para dentro do homem, então entrarei nesse homem e me revestirei dele. Não parece uma situação um pouco complicada para entender? Mas não é. Deus revestiu desse homem, mesmo Satanás estando nele por meio da encarnação. É o processo da encarnação. Deus enviou seu Filho. Quando Deus se encarnou por meio de Jesus Cristo, o homem já não era puro. Era um homem arruinado e corrompido por Satanás. Em Romanos 8, capítulo 8, versículo 3, ele diz que enviou o seu Filho em semelhança da carne de pecado, não a carne pecaminosa. Preste bem atenção, como está em algumas versões de algumas Bíblias. Quando o Senhor Jesus veio em carne, ele tinha a semelhança da carne de pecado. Tome muito cuidado para não fazer interpretações erradas. Não havia pecado em Jesus, mas havia a semelhança da carne de pecado. O pecado estava no homem corrompido, mas não havia pecado no Senhor Jesus. Havia apenas a semelhança de carne de pecado. O Antigo Testamento traz a ilustração da serpente de bronze que foi levantada em uma haste. Aquela serpente feita de bronze era um tipo de Cristo, como está escrito em João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E ainda no versículo 15,
para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Quando Cristo estava na cruz, ele era um homem à semelhança da serpente. A serpente é Satanás, o diabo, o inimigo de Deus. Mas quando Cristo veio em carne, como um homem, ele tinha a semelhança da carne de pecado, que é a semelhança de Satanás. Veja bem, eu sei que isso é algo um pouco difícil de entender. É realmente um pouco complicado. Mas você vai precisar do entendimento que vem do Espírito Santo, mais do que o conhecimento que vem de outras fontes, para que você possa realmente compreender essa verdade. O homem foi criado puro, mas um dia Satanás entrou no homem para possuí-lo. E olha, Satanás estava contente, pensando que tinha conseguido tomar o homem. Então Deus revestiu-se do homem que tinha Satanás dentro dele e levou esse homem para a cruz. Essa é a nossa vitória. Satanás pensou que tinha conseguido o que queria, mas ele apenas deu algo ao Senhor. Isso é, uma maneira fácil de levá-lo à morte. Eu vou trazer uma ilustração aqui para que fique melhor, para que você possa entender. Por exemplo, se um rato anda solto pela casa, é muito difícil de pegá-lo, você sabe disso. Mas se o dono da casa colocar uma ratoeira com uma pequena isca, o rato será tentado a morder a isca. O rato inicialmente pensará que foi bem sucedido em pegar a isca. Mas quando perceber que caiu em uma armadilha, será tarde demais. Uma vez que o rato está preso, é fácil para o dono da casa vir e matá-lo. Não é verdade? Agora vamos entender o processo. Semelhantemente, Adão tornou-se uma armadilha para pegar Satanás. Veja bem, Satanás era o rato travesso, correndo pelo universo. Quando ele veio a possuir o homem, ele pensou que tinha conseguido, mas não percebeu que havia caído em uma armadilha. Satanás pensava que o homem era uma casa, mas não sabia que o homem, na verdade, era uma armadilha. Ele pensava que o homem era uma comida para ele, mas o homem era apenas uma armadilha. Quando ele tomou o homem, ele foi pego e aprisionado no homem. Isso mesmo. Então depois o Senhor Jesus veio e revestiu-se do homem a fim de levá-lo à cruz, para que por meio da morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Isso é o diabo, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 14. O homem foi a armadilha e o diabo foi pego nela. Veja bem isso, mediante a encarnação, Deus se revestiu do homem corrompido e levou esse homem à morte na cruz. E ao mesmo tempo, Satanás, nesse homem caído, também foi morto. Essa é a nossa vitória. Assim é por meio da morte na cruz que Cristo destruiu o diabo. É por isso que Satanás tem medo da cruz. E é por isso que o Senhor nos disse para tomarmos a cruz. A cruz é a única arma pela qual podemos vencer Satanás.
Agora eu pergunto, onde está Satanás? A resposta é, está em nossa carne. Mas onde está a nossa carne agora? Paulo em Gálatas 5:24 diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. A nossa carne com Satanás nela está na cruz. Assim Satanás foi morto na cruz. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Mas isso não é o fim. Depois da morte vem o sepultamento. Eu quero te dizer que nem mesmo o túmulo é o fim. Depois do sepultamento veio a ressurreição. Vou fazer outra ilustração para ficar melhor para entender. Quero tomar aqui Israel como exemplo. Israel entrou no Mar Vermelho com o Faraó e o seu exército. Israel foi ressuscitado da água de morte sem o Faraó e o seu exército. O Faraó e seu exército foram sepultados na água. Cristo levou o homem com Satanás para a morte e para o túmulo. E levou o homem sem Satanás, preste atenção, para fora da morte, para fora do túmulo. Ele deixou Satanás sepultado no túmulo. Agora esse homem ressurreto é um com Cristo. Essa é a nossa vitória. Agora deixa me perguntar, quando é que fomos regenerados? Fomos regenerados mediante a ressurreição de Cristo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando Cristo ressuscitou, nós que cremos nele, também fomos ressuscitados. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6, ele diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo e juntamente com ele nos ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, nós também fomos ressuscitados juntamente com ele. E precisamos ficar impressionados com isso. O homem foi arruinado por Satanás. Quando ele entrou no homem, o homem foi arruinado. Mas Deus, mediante a encarnação, vestiu desse homem, incluindo Satanás, e sepultou-o no túmulo. Então Cristo levou esse homem à ressurreição. E mediante essa ressurreição, o homem e Deus tornaram-se um. Aleluias por isso. Mediante a encarnação, Deus entrou no homem. E mediante a ressurreição, o homem e Deus tornaram-se um. Agora Deus está no espírito do homem. Devemos estar alegres, mas não demais. Então você pode perguntar, mas por que então? Porque devemos sempre levar a cruz diariamente. Sempre nossa carne está fora da cruz, descobrimos que Satanás está vivo novamente. Temos que dizer aleluia, porque o Senhor está em nosso espírito. Mas também temos que estar alertas, pois ainda estamos nessa carne. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Quando a carne desce da cruz, o diabo fica vivo novamente. Essa é a razão porque precisamos viver no Espírito o tempo todo e aplicar a cruz à carne.
Embora Satanás, por meio da queda, tenha entrado no homem, o Senhor tratou com ele. E agora, mediante a sua ressurreição, o Senhor está em nós. De hoje em diante, nossa responsabilidade e ocupação não é tentar fazer alguma coisa boa. Talvez esse bem que vamos fazer pode nos enganar. Na verdade, tem muita gente pensando que por praticar o bem estão justificadas diante de Deus. O que devemos é simplesmente seguir o Senhor em nosso espírito e aplicar a cruz à carne. Penso que você está me entendendo. Isso espontaneamente porá Satanás na morte. Que possamos aprender a praticar essas duas coisas. Primeiro, seguir o Senhor no espírito e colocar a carne com Satanás na morte da cruz. Quero concluir essa mensagem dizendo que a vida cristã normal não consiste em fazer o bem. A vida cristã normal é simplesmente tomar a Cristo e viver por meio de Cristo e pôr a carne com Satanás na morte o tempo todo. Só assim teremos vitória. Então chegará o dia em que o Deus triuno e o homem ressurreto serão uma só expressão. Espero que você entendeu essa mensagem. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja sobre nós.